Ei, boa tarde. Tentando arrumar aqui, ajustando. Estamos ao vivo. Vamos lá. Já vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre aprendizagem. Bom, acho que ajustou. Boa tarde com alegria. Hoje é quinta-feira, dia de live, toda quinta-feira. Nossa live aqui, falando para os papais, para as mamães, sobre educação de filhos. E hoje a gente vai falar sobre aprendizagem, ok? Vamos lá, a gente já vai começar a conversar já. Vamos mandar boa tarde, pastora Tati, boa tarde, Neuzide. Vamos mandar aviãozinho. Esse triângulozinho aqui embaixo, ó, aperta aí, clica, manda para todo mundo para avisar que a live começou. E aí a gente já vai bater papo. Já vamos começar. Já pode deixar a tua pergunta também. Você que tem alguma pergunta, quer falar sobre lição de casa, dificuldade de concentração, você que quer saber sobre relacionamento com a escola, sobre aula online, olha aí, tanto assunto relacionado à aprendizagem, né? Como que você ajuda em casa. Então, bora, vai deixando a sua pergunta, vai mandando aviãozinho. Convida todo mundo, tô convidando aqui também. Mandando aqui os convitinhos. Chama todo mundo para participar da live, que vai falar muita coisa importante hoje, viu? Tô te convidando aqui, ó. Bastante coisa sobre a aprendizagem dos nossos pequenos, vai ser bem bacana. Vamos lá. Boa tarde, Neuzide. Eu acho que agora ficou. Começar. Vou falar um pouquinho sobre aprendizagem, falar sobre a alfabetização. Quem aí tá com criança na fase de alfabetização. E nessa fase de alfabetização agora, né, nesse tempo de pandemia, quem tá com criança ano passado, esse ano, nessa fase, tem se preocupado bastante, tenho recebido bastante perguntas dos pais sobre isso, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sou pedagoga, trabalho em escola, trabalhei em sala de aula, em escolas por 13 anos, da educação infantil até o ensino médio. Já passei por todas as salas dentro de uma escola, dos pequenininhos da educação infantil, Fundamental 1, sala de alfabetização, já peguei sala de alfabetização 5 anos, 5 turminhas de alfabetização já peguei. E trabalhei também com Fund 2, né, que é do 6º ao 9º ano, e também trabalhei com ensino médio. Eu amo todas as fases, eu gosto muito. Eu hoje, se eu fosse voltar a trabalhar em escola, eu acho que eu não optaria por educação infantil, né, as crianças até 5 anos de idade, eu pegaria de 6 para frente, porque a educação infantil exige bastante... dar aula exige esforço mental, emocional e físico, né? A educação infantil exige mais esforço físico. Então eu não optaria mais, mas gosto também dos pequenos. Quem não gosta, né? Uma sala de aula cheia de pitocozinho de gente. A gente ama. Mas eu gosto dos adolescentes também. Eu gosto da aula, né? Então, bora lá, vamos falar um pouquinho de aprendizagem. Então, tava falando, né? Eu sou pedagoga, trabalhei em sala de aula por 13 anos, fiz pós-graduação em psicopedagogia. Então, qual que é a diferença, né? Do pedagogo para o psicopedagogo? O pedagogo é o professor, né? Quem dá aula, né? Quem está apto para dar aula, para estar em classe. E o psicopedagogo, ele atende a criança individualmente, né? Ele atende a criança que tem alguma dificuldade, que tem algum transtorno, né? E eu gosto de bater nessa tecla, porque quem dá aula é pedagogo, né? E quem atende crianças com dificuldades ou transtornos de aprendizagem é o psicopedagogo.
Então, o fono, ele não alfabetiza, o psicólogo não alfabetiza, né? Esse é papel do pedagogo. Se a criança tem algum tipo de dificuldade, é papel do psicopedagogo, tá? Todos esses profissionais são fundamentais, inclusive a psicopedagogia precisa muito de uma equipe interdisciplinar. Muitas vezes, se não todas, a gente vai encaminhar para um fono, a gente vai encaminhar para um psicólogo, mas quem alfabetiza é o pedagogo, né? E quem alfabetiza, quem dá aula é o pedagogo, e quem trabalha com as dificuldades de aprendizagem é o psicopedagogo, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre todo esse universo da aprendizagem. Vou falar para pais hoje, tá? Quem aí é professor, estiver assistindo esse vídeo, fique à vontade, as dicas também servem para você e até para você orientar os pais do seu aluno, né? Vão servir para você e vão servir para você orientar os pais dos seus alunos. Mas eu vou falar aqui numa linguagem para os pais, tá? Para você que é papai e mamãe, poder atuar aí dentro de casa, ajudar seu pequeno dentro de casa com as questões da aprendizagem, tá bom? Peraí, gente, coisa de mãe. Ó, leva ele lá, liga o ar, por favor. Meu pequenininho que dormiu aqui. Então vamos lá, gente, olha só. A aprendizagem, eu falei na quinta-feira passada sobre isso, tô falando hoje de novo e quinta-feira que vem nós vamos continuar nesse mesmo tema. Quinta-feira que vem a gente continua falando sobre aprendizagem, tá bom? Quinta-feira que vem vou falar bastante sobre lição de casa, atividades extracurriculares, tá? Então vamos dar uma recapitulada aqui o que eu falei quinta passada. Quinta passada eu falei sobre a aprendizagem de uma maneira geral. Então, a aprendizagem, primeira coisa que eu tenho que falar para você, papai, para você, mamãe, sobre a aprendizagem do seu filho. Continue sendo pai e mãe. Não queira ser o professor do seu filho. Não porque você não seja capaz, porque você não esteja apto, talvez você esteja muito apto, mas é que são dois papéis diferentes. E às vezes o pai, a mãe, no intuito de ajudar, né, naquela intenção boa de ajudar, se coloca no papel de professor e acaba deixando o papel de pai ou de mãe ali naquele momento um pouco de lado. E eu já vi isso inúmeras vezes e eu me preocupo com isso, de ver esse vínculo pai e filho, mãe e filho, acabar sendo machucado, acabar sendo distanciado, porque a mãe ficou ali muito no papel de professora, né? Então, muitas vezes você vai precisar cumprir esse papel ali para ajudar a fazer uma lição de casa, para acompanhar uma aula online. Mas se você tiver que escolher entre um papel e outro, escolha de mãe, porque esse é teu papel e ninguém vai poder fazer ele por você. Agora, professor, ele tem a da escola, né? Então ele tem outras pessoas, ele tem outras possibilidades. Agora, papel de mãe, esse é seu, né? E ninguém substitui. Então, escolha esse sempre. Não deixa de ser mãe para ser professora, não, porque não vale a pena. Outra coisa importante também é que, assim, às vezes a gente fica muito preocupada com a questão da aprendizagem. Se tiver dúvida, pode ir colocando aí que eu respondo, gente. A gente fica muito preocupada. Tô ligando o ventilador aqui. Paulista em Recife. Calor. Peraí. Eu esqueci de ligar antes. Pronto, liguei. Às vezes a gente vê pai e mãe muito preocupado com a questão da aprendizagem em si. Eu acho que meu filho está com dificuldade, meu filho não está conseguindo aprender, o que eu faço? E fica ali muito preocupado com a questão do conteúdo em si, né? E às vezes o entorno dessa criança, o ambiente dessa criança é que está sendo desfavorável para a aprendizagem dela. Então você quer ajudar na aprendizagem do teu filho, você precisa observar o ambiente. A criança, ela precisa ter uma rotina, ela precisa ter um ambiente adequado para estudar. E é isso, como preparar esse ambiente, como organizar esse ambiente, o que tem que ter nesse ambiente, como que faz uma rotina familiar, eu falei no vídeo de quinta passada. Então, se você, eu tô perdida, eu não consigo organizar, o material escolar do meu filho é uma bagunça, a rotina dele é uma bagunça, cada dia faz lição de casa num lugar, num horário, não tô conseguindo organizar.
Eu ensinei como que organiza isso, dei todas as dicas no vídeo de quinta passada. Tá salvo aí no meu IGTV, você pode ir lá dar uma pesquisada que eu te ajudo a organizar essa rotina. Mas precisa ter uma rotina organizada para a criança desenvolver a sua vida escolar, a sua aprendizagem. Agora sim, gente, uma coisa que eu vou sempre bater nessa tecla, eu sempre vou dar essa dica para vocês. Tá sentindo que tem uma dificuldade? Tá percebendo que a sua criança tá com algum tipo de dificuldade, que a tua criança não tá conseguindo, que tem algum problema, ou que você não tá conseguindo ajudar ela, que você tá precisando de ajuda? Procure ajuda. Procure um profissional. O problema é na área da educação, você vai procurar um profissional da área da educação, né? Então, coloca a tua criança para fazer uma aula de reforço, coloca a tua criança para se consultar, fazer uma intervenção psicopedagógica, mas procura ajuda da escola. Gente, eu vejo tanto pai e mãe sofrendo em casa com a educação do filho, não tá conseguindo fazer lição de casa, não tá conseguindo acompanhar aula online, não tá conseguindo aprender e não procurou nenhuma vez a escola para procurar ajuda. Essa escola precisa te ajudar com isso. É papel deles, é função deles te ajudar com isso. Então, se teu filho está com dificuldade de aprendizagem, se você não está conseguindo acompanhar as aulas online, pede socorro na escola. Você precisa ir lá e pedir socorro, você precisa ir lá e buscar ajuda, certo? Então, tente manter um bom relacionamento com essa escola, manter no mínimo uma boa comunicação. Né? Uma coisa também que eu vejo muito, assim, muito pai, muita mãe com problemas seríssimos com a escola onde o filho está estudando e fica naquele impasse, naquela dúvida, mudo de escola, não mudo de escola, mudo de escola, não mudo de escola. E às vezes demora demais para tomar essa decisão e a criança já está muito prejudicada quando finalmente o pai e a mãe resolvem tomar essa decisão. Então, se você está percebendo que você já buscou ajuda da escola, você já procurou contato, já procurou comunicação com essa escola e eles não estão dando um retorno, não demora muito para mudar de escola não, porque principalmente se essa criança estiver na fase de alfabetização, pode ser de repente ali um atraso bem significativo, porque você demorou muito para tomar essa decisão, né? Então, busque ajuda, essa escola precisa te ajudar. Tá? Então, de um modo geral, assim, falando sobre a aprendizagem, você é mãe, você não é professora, busque ajuda profissional, vá atrás de uma ajuda profissional, não demore com isso, organize a rotina e o ambiente escolar dentro de casa, principalmente em tempos de aula online, precisa ter um lugar adequado, precisa ter uma rotina adequada, tá certo? E ter um bom relacionamento com a escola. Então, de um modo geral, de todas as idades de filho, esteja teu filho na faculdade, esteja teu filho na educação infantil, se você observar esses 4 pontos, já vai melhorar demais a vida acadêmica do seu filho. Você é mãe, você não é professora, busca ajuda logo, não demore para buscar ajuda, organiza o ambiente e a rotina escolar dentro de casa e tenha um bom relacionamento com a instituição de ensino, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando aí, gente. Vão colocando as dúvidas de vocês, como é que tá aí na tua casa, com teu filho, conta pra mim, que eu vou te ajudando aqui, vou te respondendo, tá bom? Vamos falar um pouquinho de alfabetização? Criança que tá na fase de alfabetização, né? Vamos falar um pouco sobre elas. Em primeiro lugar, eu vou falar pra você, pra você decorar, pra ficar mais fácil de você decorar. 3 P's da alfabetização. Primeiro P da alfabetização. Processo. A alfabetização é um processo. A alfabetização não é insight, como algumas pessoas falam. A alfabetização não é um clique que dá na criança. Como até eu mesmo já há um tempo atrás aprendi, me ensinaram assim. E não é verdade, não tá certo. A alfabetização é processo. Insight não é processo, insight é clique. E alfabetização é processo. A alfabetização é um conhecimento que se constrói. Sabe, olha só, é muito fácil para você entender isso, mesmo se você não for pedagogo. A criança, ela começa a conhecer o A, E, O, U. Então ela sabe lá, esse é o A, mamãe, esse aqui é o I. Aí você ainda fala assim, I do quê? Ela fala, I de igreja, ai que lindo, né? Ela conhece ali as vogais. Depois ela vai começando a juntar as letrinhas e aí ela começa a entender as sílabas. Depois ela já forma palavrinhas, né? Mamãe, mapa,
ela fala ai, oi, eu, que são os encontros vocálicos. Você percebe claramente um processo se desenvolvendo, que a criança vai adquirindo conhecimento, juntando as pecinhas como num quebra-cabeça até que ela esteja alfabetizada. Então, por aí você percebe que a alfabetização é processo, não é insight. A alfabetização tem etapas. Então, tem várias etapas, que vai lá da garatuja, que é o famoso rabisco. Não fale rabisco para tua criança. Ela pega o papel e fica lá fazendo assim, e ela fala, olha mamãe, estou escrevendo, né? Aquilo já iniciou o processo da alfabetização. Isso faz parte do processo da alfabetização, é o primeiro passo, é a garatuja. E aí ela vai evoluindo, até que o último passo lá na frente é a fase ortográfica. O que é a fase ortográfica? A fase ortográfica é quando a criança, por exemplo, ela sabe que abacaxi se escreve com X e não com CH. Ela sabe que asa é com S só e assado são com 2 S. Então, essa já é a fase ortográfica, ela já está ali, já acabou o processo de alfabetização, certo? Então, são processos, e do garatuja até a fase ortográfica existem vários passos aí. Então, primeira coisa que você precisa entender sobre a alfabetização é isso, é que a alfabetização é um processo, são etapas que a criança vai construindo. Então, o primeiro P da alfabetização é processo. Se o primeiro P é processo, o segundo P tem que ser paciência. Não tem como a gente passar por um processo, a gente completar um processo se a gente não tiver paciência. Paciência para entender que ela está nesse passo do processo. Se eu quiser acelerar isso e já... Ops, caiu aqui, já voltou. Se eu quiser acelerar isso e já passar para o próximo passo, o que acontece? A criança está nessa etapa do processo de alfabetização e eu fiquei impaciente, quis acelerar as coisas. Quando eu chego lá e vou para um outro passo, que a criança ainda não está naquele passo, ainda não está naquela etapa, esse daqui fica mal feito, mal fundamentado, e isso desestrutura toda aquilo que está sendo construído, toda a edificação. Então, não queira atropelar as coisas, acelerar. Cada um dos processos, cada uma das etapas da alfabetização precisa ser muito bem desenvolvida. A alfabetização vai de mais ou menos 4 anos até 9 anos. Então, vai da educação infantil, onde a criança está lá no pré, né? A última fase da educação infantil, até o 3º ano, primeira série, segunda série, terceira série do Fundo 1, do Fundamental 1. Então, mais ou menos 4 anos até mais ou menos 9 anos é a fase da alfabetização. Então, se a sua criança está na fase da alfabetização, ela tem entre 4 e 9 anos, ela está aí nesse processo, entre a garatuja e o ortográfico. Então, a gente precisa ir respeitando cada uma das etapas. Você é aquela mãe engajada, que gosta de ensinar, que gosta da área da educação, talvez já até tenha feito pedagogia ou aquele antigo magistério, hoje não está atuando nessa área, mas quer ajudar o teu filho, quer participar mais ativamente do processo de alfabetização, pesquise então cada um dos processos da alfabetização. Pesquisa direito sobre isso. Então, coloca lá no Google, você vai colocar assim, etapas da alfabetização. Você vai identificar em qual etapa que teu filho tá. E aí, identificado qual etapa ele tá, você vai pesquisar atividades para passar para a próxima etapa. E você pode ir fazendo com ele, desenvolvendo com ele, com muita responsabilidade. Por quê? Se o pai e a mãe em casa ensina a alfabetização em uma metodologia diferente da metodologia que a escola usa, confunde completamente a cabeça da criança. Então, por exemplo, se a escola é construtivista e está alfabetizando o teu filho no método construtivista, e aí em casa você pesquisou lá no Google as etapas da alfabetização, imprimiu algumas atividades do tradicional, Babebi Bobu, Dada de Dodu, imprimiu lá e começou a dar para tua criança, que é a metodologia tradicional de alfabetização, a cartilha Caminho Suave. Quem aí foi alfabetizado na cartilha Caminho Suave? É o Babebi Bobu, Mamemi Momu, mas hoje em dia é muito pouco usado o método tradicional, não se usa mais esse método para alfabetizar.
Eu acho bom, não acho um método ruim. Cada um dos métodos tem pró e contra, mas a live hoje não é para professor, é para pai e mãe. Então eu só queria falar para você o seguinte: primeiro, se você quer ajudar mais ativamente, mais participativamente da alfabetização do teu filho, primeiro pergunte para a escola, qual é a metodologia que vocês usam na alfabetização? Ah, a gente usa o método fônico. Ótimo. Então você vai pesquisar sim atividades para dar para ele. Tudo bem, participe desse momento. É lindo a gente ver o nosso filho sendo alfabetizado, a gente participar disso. Mas você vai pesquisar de acordo com a metodologia que a escola usa, para falar a mesma língua e não confundir a cabeça da tua criança, porque é totalmente diferente uma metodologia para outra. Os passos, a forma como vai se falar, como vai se ensinar, é bem diferente. Então, os 3 P's da alfabetização. Primeiro P, processo. Segundo P, paciência. E terceiro P, pesquisa. Então, sem esses 3 P's, a gente não tem alfabetização. Esses 3 P's são meus, viu? Acabei de inventar esses 3 P's. Pesquisa. Por que pesquisa? Porque a alfabetização não é só você sentar com a tua criança, colocar um lápis na mão dela, uma folha na frente dela e dizer para ela, como que é o A? Faz o A aí, meu filho. Ah, o A é assim. Ah, vou escrever o alfabeto e vou mostrar para ele cada letrinha. Não é só isso. A alfabetização, a gente alfabetiza uma criança levando ela para a cozinha e fazendo um bolo com ela. E aí você vai falar, olha, sabe isso daqui? Sabe o que é isso? Isso é uma receita. Aqui tá escrito o que a mamãe tem que colocar aqui. Né? Se a criança já tá alfabetizada, já tá lá com seus 7, 8 anos, você pode pedir para que ela te ajude, falando, olha, quantas xícaras eu tenho que colocar? Vê aí que númerozinho que tá escrito aí. Isso também é alfabetização, deixar um bilhetinho pro papai, olha, a gente vai sair, vamos deixar um bilhetinho pro papai. Vamos ao mercado com a mamãe, a gente vai fazer uma lista de compra. Quando chegar lá no mercado, você vai ficar com a lista de compra na mão. Vamos olhar o rótulo, olha, esse daqui é a marca que a mamãe compra. Você lembra como é o nome da marca que a mamãe compra? Ah, é tal marca, mamãe. Vamos procurar aqui nesses rótulos esse nome. Então, tudo isso é alfabetizar também. Alfabetizar é mostrar para a criança o mundo letrado. Então você tá andando na rua, você mostra o outdoor, você pega um jornal, você mostra para ela. Alfabetizar uma criança é ler para ela. Então, de noite antes de dormir, você pegar um livrinho e ler para tua criança, você tá ajudando no processo de alfabetização. Ai, eu não sou professora, eu não tenho paciência, eu não consigo sentar com ela para fazer atividade. Leia para sua criança. Todo dia de noite, pega um livro, lê para ela. Você vai ajudar muito fazendo isso. Compre livros para ela, dê na mão dela, deixa que ela folheie, ela vai ler o livro, fala, olha, o que você acha que está contando essa história? Ai, mamãe, mas eu não sei ler. Mas o que você acha? Você acha que essa história é do quê? Você acha que é sobre o quê? Né? E vai pedindo para ela. Então, tudo isso faz parte da alfabetização, você vai estar ajudando a sua criança. Se ela é menorzinha, se ela tem 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, tem uma série de habilidades que a criança precisa aprender antes de ser alfabetizada. Se você tem alguma dúvida sobre alfabetização, vai colocando tua pergunta aí, tá? Tem criança com idade de alfabetização? Pode ir perguntando. Então, você vai dizer para ela, tem uma série de habilidades que a sua criança precisa desenvolver, precisa aprender antes de ser alfabetizada. Psicomotricidade. O que é psicomotricidade? A criança, antes dela aprender a ler ou escrever, ela precisa aprender a dar uma cambalhota. Antes dela aprender a ler e escrever, ela precisa aprender a saltar tirando os 2 pés do chão. Ela precisa aprender a correr. Ela precisa aprender a saltar de lado, a saltar para trás. Ela precisa aprender a rolar no chão. Ela precisa aprender o que é direita e esquerda. Ela precisa aprender todos os conceitos básicos da educação infantil. Pequeno, grande, longe, perto, comprido, curto, fino, grosso, gordo, magro, muito, pouco. Esses conceitos todos, ela precisa aprender isso. Coordenação motora fina, então pegar um grãozinho de arroz com o dedinho, isso tudo são habilidades necessárias para que a criança seja alfabetizada. O que acontece? Muitas crianças não amassam, não sabem amassar, não sabem rasgar,
não colorem, não pintam, não correm, não rolam, não dão cambalhota. Então, isso tudo faz com que lá na frente, quando ela tiver 6, 7 anos, que ela for pegar num lápis para ser alfabetizada, para aprender a ler e escrever, isso tudo vai trazer para ela uma série de dificuldades. Não ter tido essas aprendizagens, não ter adquirido essas habilidades que se aprende na educação infantil, olha a importância da educação infantil. Educação infantil é muito importante, né? Então, quando ela aprende tudo isso, quando ela for ser alfabetizada, ela vai ter muito mais facilidade. Para ela vai estar muito mais fácil, né? E agora, nesse tempo de pandemia, né? A gente está com as aulas online, estamos num tempo de pandemia. O que acontece, né? Qual que é a diferença? Óbvio que quem tem filho em casa sentiu muita diferença, né? Meu Deus do céu, quero a aula presencial de volta. Tem muita diferença. O que eu penso sobre a aula online? Eu penso assim, a escola é fundamental para o desenvolvimento de uma criança. Escola é um local de aprendizagem, é um local de sociabilização, é um local onde a criança aprende a dividir, aprende sobre o outro, né? Sobre ela mesma, quem ela é, a construção da identidade, a construção da sociabilização. Escola é um ambiente enriquecedor, um ambiente saudável, um ambiente muito importante para o desenvolvimento das crianças. Eu não sou a favor de homeschooling, eu sou a favor das escolas. Para você optar por homeschooling, você tem que ter conhecimentos pedagógicos, conhecimentos técnicos, você tem que ter uma disciplina muito grande e mesmo assim a sociabilização, o compartilhar não vai ter, é só na escola que tem, né? Então, o ambiente escolar é um ambiente de aprendizagem por si só, né? Por isso que eu falei lá no começo da live, você proporcionar para o teu filho dentro de casa um ambiente de aprendizagem, proporcionar para o teu filho dentro de casa um local correto para que ele estude, um horário correto para que ele estude, porque a escola ela é um ambiente de aprendizagem. Então lá na escola ele tem esse facilitador da sua aprendizagem, que é a questão do ambiente ser assim, né? Ser facilitador. Então, quando vem a pandemia e essas crianças perdem esse ambiente, o que acontece? Primeira coisa, o tempo de exposição à tela, né? O tempo na frente de um computador, o tempo na frente de um celular. A Organização Mundial da Saúde, ela tem a recomendação dela do tempo que uma criança pode estar exposta à tela. O tempo que uma criança pode estar exposta a ficar assistindo alguma coisa numa tela sem ser prejudicial. E esse tempo, ele é muito menor do que nossas crianças têm ficado expostas. Então, assim, quando vem os médicos, os pediatras, os profissionais da área da saúde e dizem que não é saudável que essa criança fique exposta à tela por X horas, porque varia de idade, tá? Então, por isso que eu não vou falar aqui quantas horas são. Varia muito para cada fase, para cada idade. E aí vem os profissionais da educação e querem que essa criança fique 4, 5 horas assistindo aula online. Alguém não está entrando em acordo. Tá entendendo? A área da saúde, a área da educação não está batendo. A informação não está coerente. Então, assim, eu penso o seguinte: criança pequena, as crianças menores jamais deveriam ser obrigadas a estar em aula online. Se ela curte, se ela gosta, se é prazeroso, ótimo. Se não for, não obrigue. Crianças maiores, se tiverem dúvida, podem pôr a pergunta aí, tá, gente, que eu respondo. Crianças maiores devem ser expostas também com uma observação muito grande. Isso está trazendo prejuízo emocional para essa criança, para esse adolescente, né? Ele está ficando irritado, está trazendo para ele algum tipo de prejuízo social, emocional, também não deve ser exposto. Então, é muito assim, Renata, mas como é que faz com o conteúdo? Vai perder o conteúdo? Vai ter atraso pedagógico? Vai. Não vou mentir para você, falar, não, dá um jeito, tem outra forma,
não conhecemos, né? Tudo isso é muito novo para todo mundo, mas não conhecemos outra forma, ou é online ou é presencial. Se esse online está prejudicando essa criança e não tem como termos o presencial nesse momento, eu prefiro o prejuízo pedagógico do que o prejuízo emocional. Eu acho que o prejuízo pedagógico a gente já conhece, já temos acesso ao caminho de corrigir um prejuízo pedagógico, de correr atrás e sanar um prejuízo pedagógico. Agora, o prejuízo emocional é muito mais difícil, é muito mais complexo, é um caminho muito mais árduo. Então, eu não exporia o meu filho a muitas horas de aula online se eu percebo que isso está trazendo para ele prejuízos emocionais, entendeu? Aí é muito particular, né? Vai de cada família, vai de cada casa. Tem uma série de situações que envolvem isso. Não é simplesmente assim, você está bem com a aula online? Está confortável para você? Se for uma criança maior que já sabe responder, né? Ah, sim, está ou não está. Tem uma série de outras observações que a gente tem que fazer para chegar a essa conclusão. Está prejudicando emocionalmente, não vou mais obrigá-la a isso. Então, é bem complexo para a gente chegar a essa conclusão. Mas se você chega à conclusão de que está tendo prejuízo emocional, prefira o prejuízo pedagógico. Prejuízo pedagógico é mais fácil. E aí também a gente volta lá, né, para o começo da live que eu falei sobre a gente ter uma parceria com a escola. Você precisa ter um bom relacionamento, uma boa comunicação com essa escola. Falar, olha, meu filho não está se adaptando à aula online, não tá rolando, não tá prejudicando assim. O que a gente pode fazer? Como que eu posso buscar uma ajuda? Como que a escola pode me ajudar nessa situação? Então, eu, por exemplo, ano passado tive alunos online que não se adaptaram, que não estavam gostando, que estavam com dificuldade de estar ali na aula online, e eu me propus a dar uma aula só para essa criança, sem o restante da turminha junto, para ver se dessa forma ele se adaptaria. A escola se mobilizou para mudar o horário dele da aula online, para ser mais confortável dentro da rotina dele. Enfim, a gente se mobilizou para ajudar aquela criança. Entendeu? A gente procurava equacionar atividades que eram enviadas para casa, atividades que eram gravadas, atividades que eram online, porque a criança que tem mais facilidade com outra não ia ficar prejudicada. Então, nós nos desdobramos na escola em que eu estava no passado para que as crianças fossem atendidas nesse sentido. A escola do seu filho precisa te ajudar também, né? Então, faça mesmo essa parceria e aí eu volto de novo no mesmo ponto. Se você percebe uma dificuldade grande, não demore em buscar ajuda. Busque uma professora de reforço, busque um psicopedagogo para te ajudar com isso, né? Para o teu filho não ficar paralisado e depois a retomada é mais complicada, é mais complexa, certo? Então, quinta-feira que vem eu vou falar sobre lição de casa, né? Vou falar sobre atividades extracurriculares. É importante, não é importante? Nesse tempo de pandemia, tiramos, deixamos, como que faz com as atividades extracurriculares? Que são atividades extracurriculares? Outras línguas, informática, são atividades extracurriculares. E vou falar também sobre a lição de casa, sobre os trabalhos, né? As atividades para casa que os professores enviam, tanto para os pequenininhos, atividade para casa, lição de casa, quanto para os maiores, atividades extracurriculares, trabalhos, pesquisas. Vou falar sobre isso, como que você ajuda o teu filho numa pesquisa, por exemplo, né? Até que ponto é essa ajuda, né? A lição de casa, como que eu faço? Eu guardo tudo, vou juntando e faço tudo no final de semana, pode ou não pode? Então, quinta-feira que vem eu continuo nesse tema, aprendizagem, e vou falar com vocês sobre lição de casa, sobre atividades extracurriculares, tá bom? E fica aqui então as dicas de hoje. Você que está assistindo esse vídeo gravado, ele fica salvo no meu IGTV, né? Então pode ser que você esteja assistindo num outro momento, não ao vivo aqui comigo. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Eu também presto consultoria para pais. Como que funciona isso? Quero saber, já quero fazer. Então me chama no direct. Não é tão complicado como você imagina, é para você sim. Você pode sim
fazer essa consultoria. Não pensa que não é para tua família, que não se encaixa para tua realidade. Se encaixa sim. Então me chama no direct. Consultoria é para algum tema específico, porque às vezes as pessoas fazem curso para pais, né? E aí ali naquele curso ele vai ver vários temas e aprender várias situações. Mas a consultoria, você traz a tua demanda. Eu quero fazer uma consultoria sobre comunicação, eu quero fazer sobre obediência, eu quero fazer sobre desfraude. Então você vai trazer a tua demanda e eu vou ter o maior prazer em te atender. Então você pode me chamar aí para essa consultoria, que com certeza ajuda muito, é uma visão profissional, e criar o nosso filho é a missão mais importante que nós temos nessa vida. Então, se para qualquer outra missão a gente se prepara, a gente estuda, a gente busca ajuda, por que não vamos fazer isso na missão mais importante que nós temos, que é criar os nossos filhos, não é mesmo? Então, ficou aqui as dicas de hoje sobre aprendizagem. Você é mãe, você não é professora. Vai lá aqui para quem entrou depois que já tinha começado, fazer um resuminho da live de hoje. Você é mãe, você não é professora. Continue sendo mãe, porque mãe não dá para pôr outra, a professora dá, né? Professora ele já tem. Organize a rotina e o ambiente escolar dentro de casa. Tenha uma rotina, tenha um ambiente. Na live de quinta-feira eu ensinei como fazer isso, como preparar esse ambiente, como preparar uma rotina. Busca lá a live de quinta que vem, de quinta passada, para você aprender sobre rotina e organização do ambiente. Não demore em buscar ajuda, busque ajuda de um profissional se você percebe que seu filho está com problemas de aprendizagem. Mantenha um bom relacionamento com a escola, comunicação com a escola, sempre. Falei também hoje aqui sobre alfabetização, os 3 P's da alfabetização. Primeiro P, processo. Alfabetização é um processo, são etapas. Não é insight, é processo. E como é processo, o segundo P tem que ser paciência, né? Todo processo exige paciência. Você precisa ter paciência para ir passando por cada passo desse processo. O último P é o P da pesquisa. Pesquise qual é a metodologia que a escola do teu filho está usando. Pesquise atividades que você pode fazer para ajudá-lo, né? Brinquedos, jogos. A alfabetização não é só sentar e copiar o alfabeto. Não é só pegar o caderno de caligrafia e ficar fazendo babebibobu, da de dodu, papepipopu. Alfabetização são jogos. Alfabetização é jogo da memória. Alfabetização são jogos de concentração. Alfabetização é desenhar, colorir, né? Então, tudo isso com certeza ajuda. E na situação da pandemia, observe bastante se esse tempo de tela, se esse tempo de aula online tem prejudicado teu filho. Se tiver prejudicando emocionalmente, busca uma aula de reforço. Coloca teu filho numa aula de reforço. Não exponha ele a aulas online intermináveis, se isso está prejudicando emocionalmente ele, né? E busque ajuda profissional, busque ajuda na escola, mas não exponha o teu filho às aulas online se isso está trazendo prejuízo emocional. O prejuízo pedagógico é mais fácil de correr atrás, certo? E na quinta que vem eu falo com vocês sobre a lição de casa. Meu filho tem muita dificuldade, eu vou ensinar a lição de casa para ele, é muito complicado. Quando a criança tem dificuldade de aprendizagem, a primeira coisa que tem que fazer é procurar ajuda profissional. É procurar um psicopedagogo, procurar uma aula de reforço para essa criança. Se ela tem dificuldade, ela vai precisar de um acompanhamento diferenciado. E você também pode usar ferramentas diferentes, né? Então, uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, você toda vez que senta com ela para fazer lição de casa é um estresse, é uma briga, porque ela não entende, eu não tenho paciência de ensinar. Busca ferramentas diferentes. Busca ensinar ela através de um jogo, através de um videozinho, de uma música, de uma brincadeira, né? Busca mudar ali o ambiente, colocar um cartazinho, colocar uma frase de incentivo, né? Ferramentas diferentes. Agora, se você percebe que teu filho tem muita dificuldade de aprender, é importante a gente ter um diagnóstico. Pode ser que ele tenha algum transtorno de aprendizagem, pode ser que seja algum problema emocional, pode ser que
que ele tenha dificuldade de aprendizagem. Então, procure um diagnóstico, né? Vá a um psicopedagogo que ele vai poder te orientar e dizer exatamente o que está acontecendo aí com seu filho e te dar as ferramentas necessárias. Existe dificuldade de aprendizagem? Existe, mas todo mundo tem um caminho para aprender. Não existe ninguém que não possa aprender. Todos têm um caminho de aprendizagem. Algumas pessoas precisam que a gente pegue na mão delas e ensine esse caminho e ache esse caminho junto com elas. Mas esse caminho existe. Ele existe e todos são capazes de aprender. Você pode buscar ajuda com um psicopedagogo. Espero ter ajudado. De qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Deus abençoe tua casa. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira que vem, às 16 horas, continuo no tema aprendizagem. Deus abençoe, gente. Deus abençoe Célia, Paloma, pastora Ariete. Deus abençoe Silvana, Neuzide, pastora Tati. Tá, querida, chegou para ganhar um beijo, para receber o tchau. Depois assiste, vai ficar salvo, tá bom? Deus abençoe. Até quinta que vem.